O tema da ministração é uma nova história Deus tem para mim. Então, quando eu digo uma nova história Deus tem para mim, é para cada um de nós, amém? Então você pega para você. Uma nova história Deus tem. Dá para falar todo mundo? Uma nova história Deus tem para mim. Então, o texto é Jeremias 29, de 11 até o 14, que nos diz, pode acompanhar aqui comigo, mas os irmãos sempre tragam a Bíblia. Vai que você vem confiando nessa mídia e chega aqui e não funciona, né? Você vai ficar sem ler? Então traga a Bíblia para cá, amém? Isso aqui é só para facilitar um pouco a sua vida. Diz a palavra de Deus, olha isso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, meus irmãos? Uma nova história Deus tem para mim. Irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sempre vai para frente. Amém? Deus sempre vai para frente. Deus não vai para trás. Para todo lugar que Deus vai, é para frente. Coloquem isso no seu coração. Então, meus queridos irmãos, nós vamos entender umas coisas importantíssimas a respeito desse tema. Uma nova história Deus tem para mim. Aqui nesse texto inicial de Jeremias, Deus está falando com o seu povo, com o povo de Judá, a respeito do cativeiro que eles estavam vivendo. E Deus traz uma promessa a eles de regresso do cativeiro. E depois de 70 anos que eles estiveram lá, se cumpriria o que Deus tinha estabelecido para eles, se definitivamente eles abandonassem os ídolos, porque eles se misturaram com as nações da terra e ficaram envolvidos com a idolatria. E agora Deus está falando com eles: eu restauro vocês, desde que vocês abram mão desses ídolos. E o que aconteceu? Somente a tribo de Judá retornou. Olha que coisa. Somente a tribo de Judá retornou. Porque as 10 tribos e meia do povo de Deus, do povo de Israel, não voltaram. Deus tem um compromisso, Deus cumpre pela sua palavra, e outro dia, em nome de Jesus, se Ele me direcionar, eu vou trazer outra mensagem sobre esse assunto do retorno do povo de Deus para a terra. Mas, meus irmãos, o Deus está falando com eles. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
Deus pensa sobre o seu povo. Deus sempre quer o melhor para o seu povo. O nosso Deus é um Deus abençoador. Então vejamos, primeiramente, meus irmãos, uma nova história Deus tem para mim. E Deus é o autor dessa história nova. Amém? Ele é o autor da nova história que Ele tem para nós, que Ele tem para o seu povo. Não é uma história inventada por qualquer outro. A história que Deus tem para nós, quem inventou, quem criou, quem escreveu foi o próprio Deus. A Bíblia Sagrada nos diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Está falando do Senhor Jesus. E eu estou apresentando aos irmãos que Deus é o autor dessa nova história para as nossas vidas. Esse texto aqui está descrevendo uma história de amor de Deus para conosco. Irmãos, a nossa vida é como um livro, e Deus é o autor e conhece cada capítulo do livro da nossa vida, da sua vida. Ele sabe muito bem que a fé veio a nós. O texto está dizendo que Jesus é o autor e consumador da fé. Então o que acontece? Sendo Jesus o autor da fé, quem gera em nós a fé é Cristo. E você já conhece o texto bíblico que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele é o autor da fé. Quando Jesus gera em nós a fé, quando Ele gera no pecador a fé, Ele está gerando uma nova história para esse pecador. Porque a fé salvadora tira o homem do pecado, do caminho da perdição, e o coloca no caminho que é Jesus, que é verdade, que é vida, para que esse homem possa viver essa nova história. Então é muito interessante isso aqui. Ele é autor e consumador. É Ele quem vai levar até o final o propósito. Então, como eu estou compartilhando com os amados irmãos, que é Ele quem gera a nossa história, essa nova história que Ele tem para mim e para você, Ele gera primeiramente através da fé. E nós temos recebido isso de Deus. Também eu quero compartilhar com os irmãos uma nova história Deus tem para mim, porque nessa nova história que Ele gera, Ele me leva a um novo patamar. E o meu passado, o nosso passado, fica para trás. Então Deus está nos dizendo que Ele tem uma história nova para nós, cujo autor é Cristo. Então agora que nós entramos nessa nova história, o nosso passado ficou no passado. Olha, irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz ali em Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Olha o que está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E eu estou falando para os irmãos sobre o que? Deus tem uma nova história para nós. Verso 19: eis que faço uma coisa nova. Olha isso.
agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, Deus está dizendo aqui no 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E lembrem-se do tema, uma nova história Deus tem para nós. E Deus, usando Isaías, está dizendo: vocês não fiquem se lembrando das coisas passadas. Essas coisas passadas aqui, Deus estava falando assim, a inutilidade dos sacrifícios, a inutilidade dos sacerdotes, a inutilidade dos profetas e do santuário. Deus estava gerando algo novo para nós. Eis que farei uma coisa nova. Quando Deus fala assim, pare de olhar para o passado, é porque o Deus Todo-Poderoso conhece o futuro, Ele conhece toda a eternidade. Agora eu vou fazer aqui um parêntese. Olha, Jesus veio, amém? Há 2000 anos atrás. Jesus cresce, desenvolve seu ministério, e quando já estava terminando o seu ministério terreno, ele próprio fazendo, ele prepara seus 12, dá a eles a grande comissão, e Jesus é condenado à morte. Todos nós sabemos disso. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, na pregação de João Batista, lembra disso? Pois é, ele sendo o Cordeiro de Deus, ele precisava de, como Cordeiro imaculado de Deus, passar pela morte. E o ministério de Jesus não foi, meus irmãos, feito com as coisas antigas, que serviram por muitos e muitos séculos. Agora Jesus não estabelece o seu ministério dentro da igreja dos fariseus nem dos saduceus. Tanto é que eles tinham muita inveja de Jesus e o entregaram à morte por causa dessa inveja. Jesus, de alguma forma, ele acabou com o ministério deles. Quando Jesus os expulsa, quando Jesus diz a eles: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm transformado-a em covil de ladrões e salteadores. Quando Jesus estabelece agora a igreja fora da religião do tempo que ele viveu aqui, ele estava apontando para coisas novas. E no texto de Isaías, o Isaías, que foi o mesmo que profetizou sobre Jesus, coisa de 700 anos antes de acontecer, o Isaías está falando pela boca de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí, irmão, o que significa? Que eu já falei, vou repetir. A inutilidade dos sacrifícios. Vocês sabem que os sacrifícios de animais apenas serviam para cobrir os pecados? Sabem disso? Você sabe que o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, ele purifica de todo o pecado? Então aquilo foi uma sombra do novo, da nova história que Deus tinha para nós. No texto também havia o ministério sacerdotal. Também ficou para trás, porque agora levantou-se um sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus, o maior dos sacerdotes, que é Jesus, que ele próprio pregou do seu próprio sangue e apresentou diante de Deus em juízo. Olha que coisa maravilhosa. Então aquele sacerdócio ficou para trás.
O que ficou para trás também? Aquele ministério profético. E nós sabemos muito bem, no Velho Testamento nós temos a categoria dos profetas maiores e a categoria dos profetas menores. Todo o Velho Testamento é uma preparação para o cumprimento no Novo Testamento. Só que hoje, igreja, nós não vivemos no tempo do Velho Testamento. Hoje nós vivemos numa nova história que Deus reservou para nós. Os irmãos estão entendendo? Há um novo criado por Deus. E isso é maravilhoso. O que ficou para trás? O santuário também ficou para trás. O primeiro templo foi destruído, de Salomão. O templo de Zorobabel ficou para trás, foi destruído também. E agora é que será construído o terceiro templo. Eu falei nisso domingo passado. Quem não viu, entra lá e veja essa mensagem. Meus irmãos, e Deus está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Ele é o Deus que vai para frente. Mas você pergunta: o que é, pastor, essa coisa nova que ele está falando? A coisa nova, irmão, é o perdão pela graça. Será que você pode repetir? A coisa nova é o perdão pela graça. Essa é a coisa nova que o Isaías, usado por Deus, está falando aqui. Vou citar uma ilustração. Lembra daquele menino, filho do Jacó, conhecido como José do Egito? Lembra dele? Toda vez que ele sonhava, Deus estava colocando nele uma nova história. Concorda comigo? No momento, a família não aceitou, os irmãos não aceitaram. Deus estava gerando uma nova história na vida dele. Ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos pelas 20 moedas. Mas o que é que Deus fez com ele? Deus o transformou no governador do Egito. Irmão, a Bíblia Sagrada diz que Deus não muda. No Senhor não tem mudança e nem variações. Então acredite, a boa história, a nova história que Deus começou na sua vida, vai ter um bom fim. E isso será para a glória de Deus. Isso aqui é para quem permanece, é para quem fica firme, meus irmãos. E Deus, Ele pode transformar as piores situações, as maiores lutas numa grande vitória. Amém ou não amém? Deus pode fazer isso. Olha o José do Egito. Olha o próprio Jesus ali naquele momento de agonia, de dor, criando para nós uma nova história, irmão. Deus, Ele transforma os piores momentos em grandes bênçãos. Ele pode fazer isso. Então acredite assim, Ele começou uma nova e boa história na sua vida. Mas a gente conhece, sabe pela Bíblia, que Deus nunca deixa as coisas pela metade. Tudo que Deus começa, Deus termina. Deus não é como muitos de nós, que começamos um monte de coisas, um monte de projetos e já abandonamos. Deus não é assim. Uma nova história Deus tem para mim. Agora, eu preciso confiar nos planos dele. Você precisa confiar nos planos dele. Porque você falar e saber que ele tem uma história é uma coisa.
Você confiar no plano dele é outra coisa. A Bíblia Sagrada nos diz agora em Romanos 8:28. Olha lá. E sabemos, é uma afirmação, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá bem, Deus tem uma nova história para mim. Eu preciso confiar nos planos dele, porque a sua palavra está dizendo. Irmãos, se nós sabemos de fato que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, significa dizer que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, ele sabe todas as coisas e ele trabalha em conjunto para cumprir o propósito. O Espírito Santo cumpre o propósito, ele trabalha, mas o propósito na vida de quem? De quem ama a Deus, está muito claro aí. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como é, pastor, que todas essas coisas que está falando ali trabalham em conjunto? Como que é isso? Como que todas as coisas trabalham em conjunto? Irmãos, entenda. Quando estamos vivendo uma situação na qual sabemos que as circunstâncias são favoráveis, estão sendo trabalhadas detalhadamente por Deus. Vamos citar um exemplo aqui nosso, vivido. Olha, um dia nasceu no coração de que nós teríamos como igreja, uma igreja em Araguaína. É um sonho, não era um sonho? Tudo contribuiu para o bem, não foi? A igreja foi, comprou um terreno, os missionários vieram, tem a benção ou não tem a benção? Construímos o que deu, hoje a igreja já tem uma casa pastoral, está contribuindo para o bem ou não está? Nós vamos realizar mais um batismo agora. Estão vendo que contribui para o bem? Mas vamos alavancar nas missões. O mesmo sonho nasceu para Ponte Branca. Lutamos para comprar um terreno, lembra? O negócio deu para trás. Depois o negócio deu para frente, amém? E depois o templo, pela metade, já é nosso. Aí Deus levanta uma família que mora lá, isso contribui para o bem ou não? E para somar com a família que mora lá, nós já temos outros crentes batistas na cidade, irmão. Contribui para o bem ou não contribui para o bem? Então, são exemplos que a nossa igreja está vivendo. Tudo contribui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou formar a igreja. Nós já vamos formar um pequeno grupo no Novo Araguaia. Tem uma família que vai nos receber lá? Sim. Coopera para o bem? Claro. Vamos começar um pequeno grupo em Santa Rita do Araguaia? Sim. Tem uma família que vai nos receber lá? Tem. Vamos começar na Coab? Tem uma família? Tem. E daqui a pouco nós vamos formar outra turma e vamos para outros lugares. E já está ardendo no coração irmos para Ribeirãozinho, em nome de Jesus. Então, quando o pastor está falando que todas as coisas cooperam, o Deus ele começa a trazer as coisas para funcionar.
É o Deus. E aí nós vemos Deus trabalhando detalhadamente. Isso também se aplica na sua vida, viu, irmão? Você é empresário? Ah, mas você começou só com aquela lojinha. Mas Deus te deu a graça. O empreendimento cresceu. Você precisou conseguir um espaço maior. Não foi? Ah, mas lá no meio do caminho parece que você queria até desistir, não deu muito certo. Mas Deus te guiou. E o que é pequeno hoje, presta atenção, amanhã poderá ser muito grande. E a Bíblia ainda diz assim: lembre-se dos dias das coisas pequenas. E lembre-se, Deus começou, Ele vai te ajudar para a glória dEle. Agora, se você recuar, diz a Bíblia, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando as coisas estão trabalhando em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, nós as percebemos. Isso aqui foi a mão de Deus. Nós temos notícias. Deus está agindo. Você está sabendo que Deus está agindo. Nós sabemos que há outras pessoas envolvidas nesse trabalho com o mesmo fim. Irmão, eu nem sabia que haviam outros batistas lá em Ponte Branca, mas eles começaram a aparecer do nada, irmão. É Deus trabalhando. Irmãos, aqueles que amam a Deus têm um grande privilégio. Você ama a Deus? Você ama mesmo a Deus? Aí nós estamos falando do primeiro mandamento, lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então entenda assim, o nosso amor por Deus é um amor que vai daqui para lá. Entende? O seu amor tem que ser assim. Só que a Bíblia fala de um amor que vem de lá para cá. Que Deus amou o mundo. Então, quando esse amor vai daqui para lá e aquele amor vem de lá para cá, encontra o amor, há uma explosão de obras. Quem ama a Deus prioriza as coisas de Deus. Quem ama a Deus tem um compromisso verdadeiro com Deus e entende. Deus começou uma nova história na minha vida e Ele vai completar essa história. Mesmo que esteja difícil, mesmo que eu esteja passando luta, eu não vou negociar. Eu creio que viverei, porque o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. A palavra de Deus é a verdade. Agora, por que, pastor, que essas coisas acontecem? Será que é porque nós somos bonzinhos? Será que é porque nós somos predestinados para isso? Não. Essas coisas começam a encaminhar bem quando nós amamos a Deus. Aí isso está ligado lá com Mateus, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o texto está dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma tradução melhor está escrito, segundo o seu decreto. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quem é que decretou o chamado? Deus. Deus olhou para você e diz: eu decreto que você vai receber essas coisas, porque você me ama. O rei decretou. Aí você olha assim para a igreja mesmo, mas pastor, por que um tanto de gente fica pelo caminho?
Por que com tanta gente não recebe a bênção que Deus falou? Irmãos, é porque muitos são chamados, mas não são escolhidos. Aqui não está falando de salvação, tá, amados? Outros são chamados, são escolhidos, mas não são efetivados. É como numa entrevista de emprego. Abriu-se o edital. As pessoas compareceram com seus currículos. Já viram esse filme? Tantas pessoas foram selecionadas. Dos selecionados, tantos passaram na entrevista. De tantos que passaram na entrevista, só um ou alguns foram contratados. Alguns foram efetivados. E quando essa coisa acontece, é porque os postos já foram preenchidos. E já não resta mais lugar. Então Deus entra em ação e decreta: daqueles que são chamados segundo o meu decreto. Uma nova história Deus tem para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. E está envolvido aqui uma grande coisa. Vamos recapitular. Quem criou essa nova história foi Jesus, que é o autor e consumador da fé, não é isso? Agora que ele criou essa nova história, ele te coloca nessa nova história. Você entra nessa nova história, porque o Espírito Santo de Deus, que está trabalhando, que está movendo, ele conhece perfeitamente os planos de Deus. E o nosso texto está dizendo: eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele sabe, irmão. Pensamentos de paz, porque Ele é o príncipe da paz. E não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, eu vou citar uma outra ilustração aqui. Lembram de Abraão? Lembram de Abraão, amém? Tinha uma promessa, não tinha? Vai nascer de você um. E através desse que vai nascer de você, as famílias da terra serão abençoadas. Mesmo que eles atropelaram o processo, com aquela questão de Agar lá, o nascimento de Ismael, Deus foi e falou: não, rapaz, é de você e da sua esposa. A dona Sara ficou lá rindo, mas ela recebeu a bênção. Cumpriu ou não cumpriu? Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. E nós também fomos alcançados com essa bênção. E Deus está falando: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus sabe, meus amados irmãos. Abraão confiou na promessa e Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se há promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Vou repetir. Se há promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Amém, irmão? Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Tenha fé no futuro. O futuro Deus está preparando para você e para mim. Então eu vou concluir a mensagem. Deus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Deixe o passado para trás e confie nos planos de Deus. Ele tem promessas de paz, tem promessas de esperança e um futuro cheio de propósito para você. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, de verdade. Seja um crente, não por causa de outros crentes. Seja um crente desses que são
receberam o decreto de Deus. Deus decretou. E como Deus decretou, todas as coisas terão que contribuir para o seu bem. E esse bem vai ser para a glória de Deus, no nome de Jesus. Então deixe o Senhor ser o autor da sua vida. Lá no texto que nós iniciamos hoje, lá, Caio, é Salmo 40, de 1 a 3, repete esse texto para mim, em nome de Jesus. Olha lá, meus irmãos, estamos falando de uma nova história, só que não acontece nenhuma mágica, tem um caminho a ser percorrido. Diz o Senhor: esperei com paciência no Senhor. Aí eu te pergunto, é fácil esperar? É ou não? Nós queremos as coisas para ontem. E daí você vê, todas as coisas cooperam para o bem, mas está tudo de ponta cabeça lá em casa? E todas as coisas são essas? Ué, mas você não tem um decreto de Deus? Não tem um propósito de Deus na sua vida? Calma, irmão. Confia, irmão. Está passando pela prova, como diz o hino, vai dando glória a Deus e fica firme, que a vitória vai chegar, irmão. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então Deus olha, porque o texto estava dizendo que Ele tem os melhores pensamentos. Então, se Deus tem os melhores pensamentos a respeito do seu povo, Deus olha para o seu povo que Ele tem os bons pensamentos, irmão. Então, inclinou os ouvidos a mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado? Tem orado? Quantos minutos você ora por dia? Se somar toda a semana, quantas horas de oração você orou? Você está íntimo dele? Ou você foi, recebeu o decreto, recebeu a posição e não tomou posse? Pode passar, passou já, né? Tirou-me de um lago horrível, ó, tá vendo? A história está ficando para trás. Aquilo ali é passado. De um charco de lodo, ficando para trás. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Já afirmou. Quem é a rocha, irmão? A rocha é Cristo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então agora, uma nova história aconteceu. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa. Já está falando do futuro. 4, irmão Caio. É até o 3, né? Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Maravilha. Agora, vai em Efésios 3:20, fazendo favor. Estamos falando que Deus tem uma nova história para nós, para o povo de Deus. Veja, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, Ele faz além, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? O poder do Espírito Santo. Uma nova história Deus tem para nós. E o Espírito Santo em nós vai nos ajudar para que nós possamos viver essas coisas muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembra do José do Egito? Lembra do Abraão? Tudo muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembra de Jesus, que por causa da agonia, da cruz, ele sentiu o gozo de ver o fruto do seu trabalho, que é a igreja dele na terra? E
para terminar, a última referência, Filipenses 1:6, que nos diz: Filipenses 1:6, irmão. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, começou ou não? A aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Nós estamos no processo, irmãos. Uma nova história Deus tem para nós. E Ele vai completar essa obra. Porque Ele é o autor dessa história. Porque o nosso passado ficou no passado. Porque eu preciso confiar nos planos dEle. E porque a promessa do futuro está cheia de esperança. Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. E nós acreditamos no fundo do nosso coração que essa nova história já começou e o Senhor a completará na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo, as coisas estão sendo feitas todas segundo o Teu propósito e segundo a Tua vontade. E pedimos ao Senhor que nos dê uma visão clara daquilo que o Senhor quer que façamos. Coloca, Senhor, essa palavra dentro dos nossos corações, para que possamos colocá-la em prática na nossa vida. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, meus amados irmãos, se você pensou em ficar pelo caminho, retoma. Porque Deus começou uma nova história em nossas vidas. Amém?